Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre rotina. Fica nesse vídeo até o final que eu vou ajudar vocês a construírem uma rotina saudável para o seu lar. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai planejar uma rotina é eleger as prioridades dessa rotina. Vamos falar sobre rotina das crianças, tá bom? Então, quais são as prioridades para a vida dessa criança? E cada casa vai ter as suas prioridades, né? Por isso que a rotina é uma coisa muito pessoal. Não tem como a minha rotina funcionar para você e a sua funcionar para mim, porque cada família tem a sua prioridade. Vou dar um exemplo. Aqui na nossa casa, o culto doméstico é uma prioridade. O tempo do homeschool é uma prioridade. O tempo de fazer alimentações com a família toda reunida, as refeições com a família toda reunida é outra prioridade, né? E os hábitos de higiene também é que eu considero como uma prioridade. Quando você fizer essa lista de tudo aquilo que é prioritário para sua família, você já vai ter um bom esqueleto, porque essas coisas elas não vão faltar dentro da sua rotina. Depois, você tem que colocar a frequência desses hábitos. Por exemplo, eu quero que meu filho tome banho antes do almoço e quero que ele tome banho antes de dormir. Então, você já tem a frequência desse banho da criança. Eu quero que meu filho durma depois do almoço e eu quero que ele vá cedo para a cama. Então, você já tem 2 momentos aí de colocar essa criança para dormir. Outro exemplo, eu quero fazer leitura compartilhada, né, com meus filhos, mas eu não tenho tempo de ler meia hora seguida, então eu quero fazer 3 livrinhos fininhos por dia, ou 3 páginas de capítulo 3 vezes ao dia. E você vai distribuir, então você vai pegar um papel e você vai escrever isso, você vai escrever todas as suas prioridades, né? Vou colocar a minha casa como exemplo, como eu falei, culto doméstico, uma vez. As refeições em família, 3 vezes. Leitura compartilhada, aqui eu faço 2 vezes. Com livros infantis e faço uma vez da Bíblia na hora do culto. Banhos, 2 vezes. É o exemplo, né, da rotina para os meus filhos, pelo menos para os maiores. Depois que você já tem isso já é o esqueleto da sua rotina. Aí você vai estabelecer os horários para tudo isso acontecer. Então, esse horário, ele vai depender também dos fatores externos que envolvem a sua família, né? Eu preciso que todo mundo tome café da manhã antes do meu esposo ir para o trabalho. Se ele entra 8 horas no trabalho, nosso tempo de café da manhã tem que ser no máximo 7 horas. Então, daí eu já coloco. Primeira refeição em família, 7 horas. Para a gente estar nesse horário aqui das 7 horas na refeição em família, o que eu quero fazer antes desse tempo com as crianças? Eu quero acordar as crianças, eu quero trocar o pijama, eu quero escovar o dentinho, pentear o cabelo. E para fazer tudo isso com eles eu demoro meia hora. Logo, o horário dessas crianças acordar já está estabelecido, que vai ser 6h30. Então, 6h30 acordar, 7 a refeição em família. Quanto tempo vai durar essa refeição? No nosso caso, a gente já faz o culto doméstico aqui, que era uma das coisas da lista da prioridade, lembra? Então, é 1 hora. Então, esse tempo do café da manhã vai ser de 7 a 8. Ok. Então, agora vamos para outra refeição em família, que eu vou aguardar meu esposo chegar do trabalho, por exemplo. Nossa próxima refeição em família vai ser às 13 horas. Então, eu coloco lá 13 horas almoço. O que eu gostaria que essas crianças fizessem antes desse almoço, né? Eles brincam fora de casa, no quintal, aqui é muito calor na região onde a gente mora, então eu preciso que eles tomem um banho aqui. Então, eu já vou colocar aquele primeiro banho aqui e já risco lá da minha lista de prioridades. Logo, na sequência, eu já vou colocar o hábito de escovar os dentinhos também, né? Depois da refeição, e o hábito da leitura compartilhada.
Os meus filhos, eles dormem à tarde, os que não dormem descansam pelo menos. Então, a leitura compartilhada vai vir antes dessa sonequinha. E dessa forma, quando você for encaixando as suas prioridades e a frequência dessas coisas, você já vai ter um esqueleto bem sólido. Você viu que vai ficar umas lacunas, por exemplo, entre o café da manhã e o banho para o almoço, eu vou ter uma lacuna de tempo. O que eu não coloquei ali da prioridade que eu posso colocar nessa lacuna? Eu ainda não coloquei o homeschool. Então, se eu tenho disponibilidade de tempo de fazer esse homeschool, vou colocar ele aqui. Então eu coloco o homeschool nesse horário. Ok. Mas eu não tenho como parar porque eu não tenho secretária e eu preciso cuidar das coisas de casa, do almoço. Então deixo o homeschool de lado e vamos deixar esse espaço que ele já vai ser preenchido. E vou colocar o meu homeschool depois da soneca. E assim por diante, você vai fazer com todas as coisas que você colocou na sua lista de prioridades para os seus filhos. Outra coisa também que você vai fazer, você vai preenchendo isso de forma semanal, porque existem aquelas atividades que elas não são diárias. Minha filha faz balé, por exemplo, 2 vezes na semana. O meu filho faz escolinha de futebol 3 vezes na semana. E são coisas que não são flexíveis, né? São coisas que não dependem de nós, essas coisas externas. Então, essas coisas também precisam ser preenchidas nesse primeiro momento. As prioridades junto com as atividades externas da casa, né? Ou mesmo que seja em casa, que tem um horário já estabelecido, ok? Então, você já elegeu as prioridades, você já colocou elas com a frequência adequada, tanto no dia, né? Tanto diariamente, como as que são semanais. Sua rotina já está bem estruturada. Agora, essas janelas que elas ficaram, né, entre uma atividade e outra, vão ser preenchidas com as prioridades secundárias, né? Aquelas coisas que nós gostaríamos de fazer e que muitas vezes não sobra tempo. E você vai ver que quando você organiza a rotina da criança, o tempo quase que se multiplica, porque existe um tempo para cada coisa. Algo importante aqui é você também estabelecer a duração dessas coisas. O meu homeschool, eu vou estabelecer que eu quero gastar 2 horas com ele. Não é que vai ser uma coisa rigorosa, deu 2 horas, vamos parar as atividades, ou então assim, deu 1 hora, já fiz tudo e não, você tem que ficar estudando 2 horas. Não, não é isso. Mas é só para você não se perder dentro daquelas atividades, dentro do seu cronograma, ok? E de alguma forma você precisa colocar as suas atribuições, né? Se você é alguém que faz home office, você precisa, dentro da rotina do seu filho, separar o seu tempo. Se você quer tirar um tempo para você estudar, para você ler um livro, você tenta colocar na rotina da sua criança uma atividade que ela consiga fazer sozinha, ou então, se os seus filhos são pequenos ainda e não conseguem fazer muitas coisas sozinha, um momento da soneca, e você vai encaixando a sua rotina com a rotina da criança, para que você também esteja suprida, né? E aquilo não vire algo um fardo para você, algo difícil demais. Então, algo importante, além da prioridade, além da frequência, é você estruturar o tempo de duração de cada coisa, certo? Muito importante isso que eu vou falar com vocês agora é que a rotina ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta excelente de organização para você conseguir cumprir tudo aquilo que você deseja dentro do seu homeschool, dentro da sua vida comum do lar. Mas ela não pode ser um instrumento de escravidão para você, né? Dentro da rotina, uma boa rotina que funciona, ela conta com os imprevistos. Então, não pode ser uma coisa muito arrochada, muito presa, amarrada, assim, minuto por minuto. Tem que ter uma folguinha, né? Dentro dessa folguinha, é importante ensinar a criança a lidar com o ócio e com a criatividade. E essa folguinha, ela vai existir para os imprevistos, ok?
vão existir dias que você não vai conseguir fazer nada daquela rotina. Por exemplo, um dia da criança doentinha, ela não vai conseguir corresponder. O dia que você não tá bem, você não vai conseguir cumprir todas essas coisas. Ah, você tinha como prioridade fazer uma atividade externa 2 vezes na semana, mas você está passando por um tempo chuvoso. A nossa região aqui chove, 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 chove na época da chuva. E aí a gente precisa remanejar a rotina daquele dia, né? Ter os planos B, aí B, C, D, certo? Então, a boa rotina, ela conta com os imprevistos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram, se vocês acham que isso pode ajudar outras famílias educadoras, compartilhe esse vídeo, curte, deixa seu comentário, diz aí como você tem feito, conta pra gente e tchau, gente!